Atenção, seriadores, está começando mais um BDS Cast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BDS Cast e hoje a gente vai falar sobre uma série específica. Esse é o segundo podcast, eu acho que a gente fala sobre uma série específica. Coincidentemente é sobre uma série da HBO, mas antes de falar qual é, eu quero apresentar logo os participantes de hoje, Pedro e Tom. Oi, gente, Pedro, fala aí. Oi, Eric, oi, Tom. E aí, pessoal que está nos ouvindo, tudo bem com vocês? Tom. Fala, pessoal, tudo bem? O prazer do tom da sua voz, tudo. Desculpa, piadas sem graça. Ai, Eric, que piadista. É só pra quebrar o gelo. Mas, ó, a gente tá começando... É porque hoje a gente fala sobre uma série de comédia, né, da HBO. Então tem que começar com uma piada sem graça, tal qual os personagens dessa série. Que é The White Lotus. É uma série que chegou recentemente, meio que não prometendo muita coisa, mas que acabou dando muito resultado e dando o que falar, na verdade, né? Que chegou despretensiosa, né? Eu não... Acho que ninguém esperava muito de The White Lotus e chegou e acabou que trouxe atenção pra série que a gente não esperava, e no final dos 6 episódios já tava meio que todo mundo assistindo, assim, criou um hypezinho até. Sim, eu acho que assim, ela chegou despretensiosa até o momento que a gente deu play no primeiro episódio. Porque se você visse só o trailer, só os cartazes, a sinopse, realmente era tipo, aparentemente ia ser só mais uma série de gente branca, gente rica, né, fazendo coisa de gente branca. Só que no primeiro episódio... Gente rica. Exatamente. Só que no primeiro episódio, você já percebe que tem uma coisa muito diferente em The White Lotus. E aí eu acho que no primeiro episódio ela já prometeu ir pra um caminho muito bom, muito... eu não sei qual é a palavra que eu ia usar. Tava na minha cabeça e terminei esquecendo. Mas um caminho que prometia demais, sabe? Pra o que estava por vir. Até que... É tanto que eu me arrependi de ter escrito a review do episódio piloto. Eu queria ter escrito realmente a crítica da série toda. Ainda dá tempo, na verdade. Não, amigo, mas a gente já fez a review do piloto, então deixa pra lá. O piloto é uma coisa, a série toda é outra. Até porque, como você falou, às vezes o piloto não entrega tudo que a série realmente queria entregar, entendeu? Exatamente. Mas eu acho que no caso de The White Lotus prometeu e cumpriu, sabe? Eu acho que o episódio piloto, quando a gente deu play, a gente viu que realmente não era só mais uma coisa despretensiosa. Tinha uma coisa diferente ali. Olha, eu vou discordar um pouco sobre isso, porque a série não me prendeu de cara no piloto. Eu confesso que, tipo, o piloto foi, tipo, legal, engraçadinho, massa, mas não sei ainda, sabe? Assim, não me pegou logo de cara, não. Mas vamos conversar sobre isso um pouco mais pra frente. Só fazendo um panorama, na verdade, dando uma base pra quem não conhece ou não conhecia essa série, passou despercebido. The White Lotus, como eu falei, foi uma comédia que estreou na HBO dia 11 de julho agora, na mid-season, né? Ou foi a summer season? Agora fiquei em dúvida. Mas acho que é summer season. Viajei. Foi na summer season. E terminou agora, a finale foi ao ar dia 15 de agosto. E um dado aqui que eu trouxe pra vocês é que, tipo, a finale de White Lotus teve basicamente o dobro de audiência da sua premiere. Caramba. Assim, eu acho que ainda não chegou, nem vi, na verdade, eu não pesquisei direito pra saber em termos comparativos com Mare of Easttown, sabe? Mas eu acredito que ainda, por se tratar de uma comédia, de uma coisa mais curta, mais despretensiosa, talvez não tenha aquele gancho já que um drama da HBO já tem, né? O drama da HBO já tem um peso muito grande, assim. O próprio gênero dentro dessa plataforma, né? Você falou aí dos números, Eric, e Mare of Easttown, a finale, teve 4 milhões de espectadores. E pra The White Lotus teve 1,9 milhão. Então foi, tipo, menos da metade. Menos da metade, mas que ainda assim foi, assim, eu acho que pra The White Lotus, pra proporção que tinha, foi um número bom, assim. Sim, exato. Foi um número muito bom, mas assim, comparando, né, teve muita diferença. Mas como você falou, são gêneros diferentes, né? Mas acho que pra ser comédia, com certeza, teve números bem considerativos não, bem... Expressivos. Expressivos. Tudo bem, expressivos. Mas vamos começar falando, assim, sobre a questão técnica, assim, né? O casting de The White Lotus e a equipe. Na verdade, porque The White Lotus não é uma comédia de TV aberta que a gente vê, no sentido de que não é aquela comédia escrachada ou uma sitcom ou uma comédia de uma câmera, né, que é muito conhecida também. É tipo, é diferente de
One Day at a Time, ou porque eu não tô tentando lembrar de alguma comédia de gente branca fazendo coisa de gente rica branca, que seja nesse sentido mais escrachado, pra fazer um certo comparativo, mas não é bem assim. Não sei se vocês têm alguma em mente, mas é mais uma comédia, é uma sátira, na verdade. Eric, eu acho que aquela, eu não assisti, mas eu acho que Schitt's and Creek, não, peraí, é uma que tá nas premiações do Emmy. Schitt's Creek. Sim, eu assisti, na verdade tô assistindo agora Schitt's Creek, tá fazendo maratona com um grupo do LOP, do Banco de Séries, e realmente, a série fala sobre tanto a coisa da riqueza, quanto o privilégio branco, e lembra muito algumas partes, só que eu acho que White Lotus, eles falam um pouco mais sobre o lado negativo, e acho que Schitt's Creek traz um pouco mais, tipo, qual que é o lado mais engraçado de ser... ter privilégio, de querer achar que o privilégio vai te dar tudo na tua vida, esse tipo de coisa. Schitt's Creek eu acho que é mais satírico, né? É. Não, mais satírico não. Na verdade, eu acho que White Lotus é mais satírico, Schitt's Creek é mais escrachado, digamos assim, não sei. Eu acho que Schitt's Creek ele coloca de um jeito assim, é engraçado e tal, vamos tornar essa situação cômica, enquanto o White Lotus coloca assim, vou colocar isso aqui pra mostrar como que funcionam as coisas, e as pessoas de casa, o telespectador vai refletir e ver como isso aqui é complicado. É tipo, isso aqui é absurdo, mas eu não vou colocar como absurdo porque o pessoal de casa sabe que é absurdo. Então os personagens vão falar como se fosse algo sério, não sabendo que isso é um absurdo. Deu pra... acho que... Isso, tipo, vão se levar a sério, né? Vão considerar que o que estão fazendo é algo real, é algo sério. E, tipo, vão encarar isso como uma realidade. Vai se levar a sério demais. Mas enfim, a gente tá entrando também na pauta de que a gente vai falar mais pra frente um pouco sobre isso. Vamos falar do elenco de The White Lotus. E aí tem nomes, assim, consagrados, na verdade, não só da televisão norte-americana no geral, mas como da comédia. Eu não posso deixar de falar de Jennifer Coolidge, interpretando Tanya McQuaid. É verdade. A nossa famosa MILF de American Pie. Sim. O primeiro nome do elenco que a pessoa cita já é quem? A MILF de American Pie. Exatamente. E Spencer, se eu não me engano, era Spencer, né? O filho dela? Não, ela ficou com Spencer. Sim, American Pie. Acho que era o Steven. Stifler é o nome do filho dela. Pode ser isso que você esteja confundindo. Ela é a mãe do Stifler, em American Pie. Isso mesmo. O primeiro nome dele é Steve e depois Stifler é o sobrenome. Steve Stifler. Acho que o filho dela... não lembro agora. Não, ela era mãe de Stifler, ela era mãe de Stifler e era um outro... Isso, e era um outro cara que pegava ela. Mas enfim, a gente já entrou no American Pie aqui. Mas é porque é um personagem, assim, e é uma atriz icônica que, pelo menos assim, na memória da gente, que nós não somos millennials, talvez os millennials não reconheçam ela, mas pra gente que teve uma adolescência, puberdade regada à franquia American Pie, a gente tem uma memória afetiva, digamos assim, com Jennifer Coolidge, na verdade. E eu lembro que a última coisa que eu assisti dela foi Two Broke Girls, né? Que ela fazia uma dondoca também, na verdade. Ela sendo meio que uma dondoca, né? Ela tinha um sotaque em Two Broke Girls. Sim, ela era estrangeira em Two Broke Girls. Eu acho que boa parte do... Eu assisti, eu acabei de ver na filmografia dela que ela tá em Bela Vingança, um filme que inclusive foi ao Oscar desse ano. Eu assisti o filme... Confesso que eu não lembro, eu realmente não lembro da participação dela. Eu acho que o mais icônico, realmente, o que eu mais lembro é a participação dela em American Pie. Mas aí a gente só teve ela, né? Teve Alexandra Daddario, que é conhecida pela franquia de Percy Jackson, não é isso? Exatamente, e também a Hospedeira, né? A adaptação de Stephen Meyer. Sim, tem Connie Britton, também muito conhecida, e aí ela tá em Nashville. Ela fez 911 na primeira temporada e alguns episódios da segunda também, se eu não me engano. Ela fez a primeira temporada toda de American Horror Story, a Mother House. Ela é uma veterana, assim, já, né? Também não tem nem muito o que questionar dela. Tem também Sydney Sweeney, né? Que ela, inclusive... Bicho, depois que eu vi ela participando, foi que eu me lembrei que ela tá em The Handmaid's Tale. Ela faz um gancho na terceira temporada de The Handmaid's Tale. Sim. Participa também de Euphoria, Sharp Objects. E ela tá também em Once Upon a Time in Hollywood. Muito bom. Como é? Once Upon a Time in Hollywood, tu achou bom? Não, tô falando da participação dela. Mas eu não acho o filme tão ruim. Não, tá, tudo bem. Não vou entrar nesse mérito agora. Tem tem Murray Bartlett, que é um ator também muito conhecido. Enfim, tem nomes que não são tão conhecidos assim, mas que também não deixaram a desejar, né? Sim, exato. Não deixaram a desejar
nos papéis de The White Lotus. Uhum. E aí, pra quem não sabe também, tu quer falar alguma coisa, Tom, sobre o elenco? Eu só ia falar que acho que o meu destaque do elenco, pelo menos na minha opinião, é a atriz que fez a Paula, né? A Brittany O'Grady. Eu acho que ela fez muito bem. Eu até tenho algumas coisas sobre essa dinâmica que ela tinha com a Olivia, né? Que era interpretada pela Sydney Sweeney, que tava também em Euphoria, né? E... Isso. Enfim, eu acho que a dinâmica dela foi a que mais me chamou a atenção, pelo menos. Eu acho que eu até me identifiquei com algumas coisas que aconteceram com o personagem. A gente pode falar um pouco mais daqui a pouco. Mas a atuação dela eu achei, assim, bem convincente. E ela, assim, acho que tá em ascensão, né? Ela tava em Little Voice, então acho que ela tá em ascensão agora. Foi a que eu gostei mais, eu acho. Ah, é ela a protagonista de Little Voice? Uhum. Eu não lembrava. Era ela? É, sim, ela tá em Little Voice. A protagonista, eu assisti o piloto de Little Voice, mas eu só vi o piloto por causa do projeto, mas eu não tinha feito a conexão. Ela tá até no pôster de Little Voice. Mas enfim, eu esqueci de falar do Jake Lacey, né? Que a galera conhece por The Office também, né? Ele fez The Office. Antes que a gente pule, vá pra outro ponto da pauta sem falar dela, gente, tem Jolene Purdy, que foi a carismática personagem que apareceu apenas no primeiro episódio e entrou de licença maternidade pelo restante da temporada. Gente, bota aquela mulher de volta, a gente queria ver ela, nem que fosse com um bebezinho. Agora já era. Ela tem que voltar na segunda temporada, com certeza. Ela tem que ser a nova gerente. Se for em outra... Ah, não, mas a segunda temporada já é em outra... Já tô dando spoiler aqui, mas a segunda temporada já é em outra locação, com outros atores, é outro hotel. Vai ser provavelmente uma franquia de hotéis, então, enfim. Mas, deixa eu falar uma coisa. Vocês sabiam que vocês devem saber, né, provavelmente, que o escritor, o roteirista, o idealizador da série é o Mike White, né? E aí, dando uma pesquisada aqui sobre, eu vi que Mike White, ele foi, assim, eu já conhecia ele, e acho que Tom também, porque a gente é fã de Survival, e ele participou da 37ª temporada de Survival, Davi vs Golias, onde ele foi um dos runner-ups, né, Tom? Runners-up, na verdade. Sim, ele chegou muito longe, acho que também surpreendeu todo mundo, porque desde o começo ele quis deixar claro que, assim, ele tinha medo dos bichos, ele tinha medo de tudo, mas eu acho que até, eu não sei, eu arrisco dizer que teve até, assim, coisas da produção ali pra deixar ele sendo o underdog e tal, mas teve muito, acho que a temporada toda meio que levou ele a ser o cara que era nada e que no final ele foi, tipo, superou tudo e tava repensando a vida dele como na carreira de Hollywood. Pois é, e aí só que ele não foi só, ele participou de Survivor, mas antes disso ele já tinha participado de 2 temporadas de The Amazing Race, a 14ª temporada, e se eu não me engano ele chegou no F10, se não me falha a memória, e na 37ª e na 18ª temporada também de The Amazing Race, e eu acho que ali ele foi top 6, eu acho, Final 6, eu não lembro direito, mas ele meio que já tem um histórico assim, né, de participar de reality, só que na verdade antes disso até ele já tinha como roteirista, né? Ele já tinha produzido e fez séries de sucesso, e não só séries como filme também. Pra quem não sabe, ele foi roteirista e produtor de Dawson's Creek, né? A famosa série Teen também, que era tipo On Tree Hill, e Freaks and Geeks também, uma comédia muito conhecida. E também do filme Escola de Rock, com Jack Black. Provavelmente vocês devem assistir, eles devem ter assistido. É meio que se tornou meio que um clássico da sessão da tarde, alguma coisa do tipo assim, né? Exatamente. Esse filme é inesquecível, eu acho, né? Eu acho que ele se tornou um filme cult da sessão da tarde. A Globo transformou ele, né? Se você lembra da sessão da tarde, filmes que você lembra que assistiu na sessão da tarde, Escola do Rock, com certeza vai estar lá. Mas porque é um filme muito bom, na verdade, né? Sim. Eu lembro que ele faz uma ponta na Escola de Rock. E eu só queria adicionar pra lista também, Eric, das coisas que ele já fez. Ele, inclusive, eu não assisti, mas ele que escreveu Enlightened, que era uma série com a Laura Dern, que também era da HBO, e que também tinha o Havaí como pano de fundo, porque na história a personagem, ela acho que tinha, tipo, o que eles chamam de tipo um breakdown, ela tinha uma crise de meia-idade, ela ia pra Havaí, ficava um tempo lá, e depois voltava pro mundo corporativo. Então não é a primeira vez que ele faz uma história que envolve aquela locação como pano de fundo. Sim, você vê que na verdade ele já tem base para falar sobre, com Dawson's Creek tem a questão do drama meio que adolescente, assim, Freaks and Geeks a gente pega a questão da comédia, como você falou do Enlightened, até da locação mesmo, mas você vê que ele tem uma base, e eu pesquisando um pouco mais sobre a história dele, vi que ele se assume bissexual, né, e ele é filho de um pastor que é protestante e gay também.
Então, tipo, você vê que toda essa base contextual dele, você meio que entende até as críticas que ele faz com The White Lotus, né? Uhum. Assim, você percebe que existe toda uma fundamentação, que talvez ou ele viveu na própria pele, ou alguém muito próximo a ele, enfim, é uma realidade muito próxima a ele, e por isso existe aquele tom satírico tão aguçado ali em The White Lotus, sabe? Eu acho que dá pra você entender que a fundamentação é muito, muito próxima à realidade dele, sabe? E sobre Mike White, eu vi no Twitter, na verdade me mandaram num dos grupos de Telegram, dizendo que então vai entender melhor sobre isso, porque estão assistindo Davi vs Golias, a temporada de Survival. Mas eu vi falando que um tweet falando que Mike White se inspirou em Angelina para compor, para escrever todos os personagens dessa temporada de The White Lotus. O que tu acha sobre isso, Tom? Eu acho que faz sentido, porque se teve um outro plot que eles queriam criar bem a interação ali, que teve da Angelina, mas eu fiquei confuso porque ele falou, tipo, de todos os personagens da série. Eu acho que não precisava ser todo mundo para ele se inspirar. Na verdade, ele não precisava se inspirar nela para escrever todo mundo, mas eu acho que faz sentido. Eu acho que essa não foi uma afirmação oficial. Isso foi um tweet que gerou memes, assim. Isso foi um meme que surgiu no Twitter, na verdade. Eu achei que era verdade, até. Não, então, para Pedro, contextualizar um pouco, Pedro, que não assistiu Survival, e para quem tá ouvindo também, a Angelina foi uma participante dessa temporada de Survival, de White Lotus, e ela teve uma fanbase muito grande, na verdade, porque ela foi uma das mulheres que chegou mais longe na temporada, né? E ela era uma personagem extremamente caricata, assim. Ela era... Acho que pra quem assiste Unreal, né, a gente vê que as narrativas são montadas de acordo com personagens, né, pra reality show. Eu acho que ela serviu um pouco de alívio cômico. Não porque forçavam, mas é porque ela mesma, assim, era cômica. E tem alguns GIFs rodando dela no Telegram, as pessoas ainda usam algumas vezes, inclusive usaram até num dos grupos que eu faço parte, e você vê que ela faz muita careta, ela passava um pouco dessa vibe de white people problem, sabe? Uhum. E aí acho que por isso que usaram esse termo fizeram esse meme de que todos os personagens eram meio que inspirados em Angelina, porque ela passava muito desses discursos que ela falava, acabava sem parecer, mas soava meio satírico dela estar falando certas críticas, sabe? Entendi. E até, no caso, ela até era um pouco subestimada, subestimavam o jogo dela em Survival por causa disso. Mas enfim, isso aqui não é sobre Survival, lá eu tô tentando fugir de novo do assunto. Mas vamos falar um pouco sobre essa questão das críticas sociais que The White Lotus fez, porque eu acho que, apesar de ser uma comédia, apesar não, né? Porque, na verdade, comédia é muito usada para isso, né? A gente tem um exemplo de outras comédias que fazem críticas sociais muito pesadas, como Atlanta, por exemplo. Só que, obviamente, Atlanta deixa... embora use a sátira também, ele faz críticas muito mais pesadas em relação a racismo. Enfim, é outro público, na verdade. É outro canal, é um público completamente diferente, na verdade, eu acredito. Mas The White Lotus, ele acho que ele ganhou muito... Acho que a crescente dele, na verdade, em termos de audiência, de atenção, de cativar a atenção, foi muito pela crítica social que ele foi construindo ao longo do tempo, dos episódios, assim. Você via que era problemas, como você falou no início, né? Era gente branca, rica, enfrentando problemas de gente branca e rica. Uhum. E não tem nada mais... não tem assunto mais contextualizado do que esse. Eu acho que o cenário em que a gente vive de críticas políticas, de politização das coisas, na verdade, e não me entenda como politização das coisas como algo necessariamente ruim, pejorativo, mas algo válido mesmo de trazer à tona, de questionar, sim, certas atitudes que inicialmente eram tidas como normais ou naturais, e hoje a gente entende que não é tão natural, tão normal assim, foi construído em cima de uma série de outros problemas sociais e enfim, econômicos. E a White People Problems gerou muita discussão, basicamente por causa disso. Eu não diria nem em torno do mistério, né? Porque falando aqui, dando um spoilerzinho, que na verdade não é spoiler, na verdade é a primeira cena da série. No primeiro episódio, ele mostra, logo na primeira cena do primeiro episódio, ele mostra que houve um assassinato, né? Que tem alguém morto. E aí ele desenvolve os episódios, e nessa perspectiva da gente tentar descobrir
quem foi que morreu. E na verdade isso só é revelado lá no último episódio. Mas não é nem isso que prende a atenção em si, é mais esses problemas, esses discursos que são crescentes durante a temporada. O que tu acha, Tom? Isso que eu fiquei pensando, você falou sobre o assassinato, e acho que no meio de tantos assuntos que a série aborda, principalmente assim, o privilégio branco, eu fiquei pensando assim, nossa, será que o assassinato muda em alguma coisa? Acho que eles quiseram dar uma fórmula mais simples e mais comum pra série, tipo, quem matou quem? Porque eu lembro que acho que assim, o destaque da série não é nem saber quem morreu no final, mas acho que acaba ficando perdido, né, no meio de tanta coisa que aconteceu durante os 6 episódios. Eu acho que fica muito no inconsciente, sabe? Assim, a gente sabe que alguém morreu, mas não é algo que a gente fica se perguntando ao longo da temporada inteira. Como você falou, diferente de, por exemplo, o último hit da HBO que a gente falou, até um podcast sobre ele, Mare of Easttown, né? Que a gente sabe que tem um assassinato, a gente sabe que tem um crime, e a série gira toda em torno disso. Na verdade, a relação dos personagens ao longo da temporada leva a gente para justamente tentar ficar pensando quem é suspeito disso, daquilo, outro. No White Lotus é meio que assim. E acho que até por isso que ele mostra logo na primeira cena que, tipo, alguém morreu. É meio que, pra mim, foi estrategicamente colocado ali pra gente ficar conhecido só no subconsciente. Totalmente. E durante a temporada a gente esquecer, em parte, mas lá no fundo a gente sabe que tem isso, só que isso não faz com que a gente fique questionando ou procurando a cada cena motivos para dizer assim, é aquela pessoa, não é aquela que vai morrer, Exato. não é esse que vai morrer. Eu acho que, e eu não sei, na verdade, se talvez isso seja um dos problemas, talvez isso seja levado como ponto negativo para alguém, sabe, por achar que, por exemplo, no último episódio, essa resolução da morte seja algo muito banal, talvez as pessoas tenham interpretado como forma banal, também não vou dar spoiler de como aconteceu ou quem aconteceu. Mas enfim, fala, Tom. E o Mike White, ele falou que ele queria dar a entender de que realmente o que a gente esperava que acontecesse ia acontecer. Para quem assistiu a série vai entender também, não quero dar nenhum spoiler. Mas eu acho que isso entra um pouco em que eu li alguns artigos falando sobre The White Lotus e as reviews depois que a série acabou, e eu acho que eles falam que é um pouco conflituosa a série, porque ela aborda esses problemas do privilégio branco, e eles querem meio que satirizar, né, como a gente já falou, só que ao mesmo tempo eles dão destaque para aquelas histórias de problemas de pessoas brancas e não dão destaque para pessoas que estão em minorias, né, como a gente falou, aquela funcionária do hotel que tá grávida e tem um filho, ela some. As histórias mais secundárias são muito pequenas comparadas às histórias de quem é branco e quem tem o privilégio, né? Então, alguns críticos falaram que a série quer mostrar que o privilégio branco é uma coisa ruim, de deboche disso, mas ao mesmo tempo coloca as minorias em segundo lugar ali no roteiro. Eu acho que existe uma construção muito bem feita na narrativa da série, que é o seguinte, feito o Eric falou, é muito bem encaixado a apresentação de que houve um assassinato. No primeiro episódio, a primeira cena já começa assim, mostrando, houve um assassinato. Desculpa, não é a primeira cena não, é a última cena do episódio, ele termina dessa forma. Ele termina mostrando que houve um assassinato, acabou o episódio, e aí você fica naquela curiosidade, você espera que no segundo episódio ele já comece a destrinchar essa história. Só que de forma indireta, o que é que a série faz? Ela vai pegando núcleos secundários, transformando em principais, quando na verdade você achava que o núcleo principal ia ser todo corroborando para chegar ali no assassinato. E se você for olhar direitinho, tudo que acontece, para nós três que já terminamos a série, quem estiver nos ouvindo também, se você for parar para analisar, a pessoa que morreu e a forma como morreu, a série já transformou o que era secundário em núcleo principal para chegar ali naquele final. Então eu acho que a série soube construir muito bem a narrativa. Uma coisa que eu achei genial é que todos os episódios ele mostrava um arco completo de um dia. Seja, tipo, mostrar mais de um dia, mas você sempre percebia a rotina dos brancos ali no hotel. Acordavam, tomavam café, tinha a piscina, tinha almoço, saía para fazer algum passeio, e ele sempre mostrava isso na perspectiva de cada núcleo ali, de cada personagem que compunha o elenco protagonista da série. E eu acho que isso é muito massa para evidenciar o que os meninos já falaram, sabe? De mostrar o white people problem mesmo, tipo, sabe? A rotina das pessoas brancas e se aproveitando do privilégio branco deles. Eu acho que não ficou forçado, pelo menos ao meu ver. Eu acho que não foi algo
empurrando goela abaixo mesmo, vai ser forçado e pronto. Eu acho que eles souberam dosar muito bem isso. E uma coisa que eu acho lindíssima, só abrindo um adendo, porque eu não sei se a gente vai falar da parte técnica, mas eu acho é muito bonita, mas ao mesmo tempo é muito angustiante aquela película que colocaram na série. É tudo muito amarelo, é tudo muito estrambólico. E ao mesmo tempo que é visivelmente bonito, ao mesmo tempo é visualmente incômodo. Porque a todo momento tem um negócio muito amarelado na sua frente. E é algo como se estivesse, tipo assim, tirando o foco do que você precisa prestar atenção, sabe? Eu achei genial essa perspectiva fotográfica que colocaram na série. E a trilha sonora, né? Sim. Vale destacar isso também. A trilha sonora que desde o início é um pouco perturbadora, né? Uhum. Ela dá ritmo, né? A série. Não, e ao mesmo tempo que ela é usada pra... A mesma trilha é usada pra cenas de comédia, ela também é usada pra cenas mais tensas. Sim. Né? Isso é a ocasião que faz o contexto que faz a trilha sonora brilhar, na verdade. Correto. O episódio 5 tem uma cena de um jantar. Que aí eu não vou entrar no mérito. Mas, gente, é um jantar muito tenso, muito constrangedor, muito incômodo. E a trilha sonora, ela vai dando ritmo. Sabe o papel de um metrônomo, pra quem é músico? Que ele vai marcar o tempo da música. A trilha sonora, nesse episódio, nessa cena do jantar especificamente, ela dá o ritmo, ela dá o tempo de cada fala, de cada gesto. É impecável. Essa cena do jantar no 5º episódio eu não esqueci. Porque realmente foi muito marcante. Eu achei a forma como abordaram, como encaixaram as duas coisas, pra mim foi muito marcante. Genial, genial mesmo. E pra completar um pouco, Pedro, sobre o que você falou, eu dei uma lida também em um artigo em que na verdade, esse jornalista, o Mitchell, ele escreveu para o site da Vox, só que ele mora em Honolulu, no Havaí. E ele é nascido e criado no Havaí. E ele fala sobre a música da série que foi usada. Então ele fala que... Porque eu não sei a língua, né? Mas ele fala que, que eles usaram as músicas de uma forma meio que desrespeitosa. Porque aquela música que eles usaram fala de problemas e da vivência de pessoas nativas do Havaí. E eles acabaram encaixando aquelas letras e aquele ritmo para o problema das pessoas que, no caso, eram os brancos, né? Protagonistas. E ele falou que foi um grande erro, e ele também critica muito a série por ter usado as músicas de forma desrespeitosa, né? E eu acho que a gente entende mais ou menos, porque eu já vi algumas representações de música do Brasil, sei lá, samba, ou que seja, em séries americanas, e às vezes não tem nada a ver, às vezes eles colocam coisas em espanhol no meio, então a gente que entende bem, né? Mas esse Mitchell, resumidamente, falou que foi usado de maneira incorreta e que não deveria ter usado uma coisa tradicional para um assunto tão white, tão branco. Então, olha, veja como as coisas são. Michael White acaba cometendo aquilo que ele criticou na própria série em relação ao colonialismo com o plot de Kai, da dança do povo lá, que foi... É porque a gente pode falar spoiler nesse... Amigo, eu já só tenho um logo no início. Nesse podcast, eu não sei. Mas no episódio da dança lá, em que Kai fala com Paula sobre o povo dele perder a terra para ser construído esse hotel para os ricos, né? O povo nativo. E aí, ainda ter que se submeter a servir de entretenimento para esses visitantes ricos, para esse povo rico branco, né? Dançando lá. E é meio que numa metalinguagem do que a série acabou fazendo, usando a trilha sonora, usando a música originalmente da cultura do Havaí, como entretenimento para a série. Faz sentido isso? Entende o que eu tô falando, Pedro? Tom? Sim. Eles acabam usando de uma coisa que é muito sensível para as pessoas de lá e meio que tomam posse e transformam aquilo numa coisa atrativa para todo mundo e para a audiência da série. E na série criticam isso que eles fizeram. Pois é tipo um ciclo. Exatamente. E é interessante que esse, na verdade, é um dos pontos que a série aborda, né? Porque acho que se a gente for pegar em cada plot de cada personagem, e obviamente acho que isso faz parte da narrativa, na verdade, é de que cada um trate sobre um ponto específico dessa questão do privilégio branco. A gente tem no personagem de Shane, que é o marido de Rachel, né, interpretado pela Alessandra Daddario, que são recém-casados e vão passar a lua de mel lá. No plot deles, a gente tem toda a questão da relação entre
o cliente e o funcionário, de como o privilégio branco, e na verdade não só branco, mas o rico, no caso, dele, como ele se mostra arrogante e prepotente e acha que porque está pagando ele tem o direito de humilhar ou de se sobrepor, de fato, a outras pessoas, a autoridade sobre outras pessoas, enfim. E só que não fica só nisso, né? E por ele ter sido criado, mimado desse jeito, acostumado a ter tudo que ele tem, ele ser criado dessa forma pela sua mãe, ele acaba transferindo isso para sua esposa e já entra no outro mérito, no outro discurso, noutra crítica, que é sobre a liberdade da mulher, porque ele impede ela ele não quer que ela trabalhe, porque ela tem que depender única e exclusivamente do dinheiro dele, porque ele já é rico e ele pode ter o que ele quiser, e então por isso ela não precisa conquistar nada, ela não precisa trabalhar nada, porque, enfim, ela tem que viver, e ela até uma crítica que ela faz, né, no fim das contas, que ela se vê como um amuleto para ele, como um amuleto decorativo, um troféu. Enfim, eu já tô dando spoiler mesmo, porque eu não sei, gente, eu não tenho como falar sem dar spoiler. Agora já foi. Eu acho que assim, esse arco aí de Chane e a esposa, pra mim foi o que mais me incomodou, no sentido de ser uma crítica muito eficaz. Eu não sei nem se é essa palavra que eu deveria utilizar, mas é uma crítica muito certeira, sabe? Porque a gente tá em agosto de 2021, existe uma crítica, existe um monte de gente lutando pelos direitos das mulheres por aí, e existe essa necessidade, realmente, ainda existe essa necessidade. A gente tá no século XXI e existe a necessidade de uma luta pela causa das mulheres, para que não aconteça na vida real, com mais ênfase, né? Com mais... para que se propague mais Shanes por aí, que é que o personagem faz com a sua esposa. E eu acho que isso me trouxe um incômodo gigantesco, sabe? E as falas dela, você estava tipo, eu queria entrar na tela e lá dizer, olha, sai de perto dessa mulher, ela não está bem. Se eu ver você perto dela, eu vou dar um murro na sua cara, né? Porque, velho, me incomodava. Ele aparecia, eu já queria socar a tela do computador. Eu ficava com muita raiva mesmo. E eu acho que é feito, eu já disse, né? Eu acho que é uma crítica muito necessária. Todos os arcos da série são críticas muito necessárias. A Rachel, ela tem sim a parte dela de assim, ela foi vítima ali, com certeza, mas acho que se a gente analisar, porque acho que não tem ninguém que tá de fora do que o Mike quis satirizar, né? Inclusive a Rachel. Então, se a gente for ver, ela falou sobre a carreira dela e tal, e ela fala sobre crescer na carreira, escrever para outros sites e tal. Ela também, no final, não sei se vocês lembram de uma cena em que ela tá com a Belinda, que é a massagista, e ela aluga o ouvido ali da Belinda. E aquilo ali também eu vi como uma representatividade, porque a Belinda tava ali, ela tava ali o tempo todo. Mas quando a Rachel precisou, ela foi lá, alugou o ouvido dela e tal, e ela falou, quer saber? Eu nem ligo pro que você tá falando. Então, acho que só nessa cena já fala muita coisa, tipo, essa exploração emocional também das pessoas, sabe? Tipo, quem assim, tem esse privilégio, acha que os problemas dele são os maiores e que todo mundo tem que ouvir, todo mundo tem que dar conselho. Então ali eu vi que a Rachel também não estava de fora, assim, desse, entre aspas, né, de ser uma vilã desse privilégio branco também. Ela não é uma coitadinha. Não é, de fato. E principalmente pegando, agora que tu falou da Belinda, que eu acho que é interessantíssimo também falar sobre o arco dela, né? Belinda é uma personagem que ela é negra e ela é funcionária do hotel. E aí o arco dela tá meio que diretamente ligado ao arco da Jennifer College. Isso, da Jennifer College, a Tanya McQuaid, né? Da MILF, isso. E que tem essa relação também da falsa esperança que ela encontra, né, no apoio da Jennifer College. E, assim, é um arco mais cômico, eu acho, porque eu acho que quem não viu com o primeiro... Foi o primeiro ou foi o segundo episódio da cena delas cantando o mantra lá na hora daquele negócio, porque pra mim aquilo foi uma das cenas que eu mais ri na série toda, assim, é incrível, eu achei ótimo. Quando ela aparecia, quando a Milf aparecia, eu já tava rindo pelo jeito dela, o jeito dela falar, o jeito dela olhar, o jeito dela andar. Gente, tudo nela é engraçado, absolutamente tudo nela é engraçado. E ela já chegou
acho que ela já chegou sendo bem caricatice ali do que é ser branco privilegiado. Que ela chegou com as malas, ela falava, não, esqueci tal coisa, esqueci isso, cadê minha mala? Ela já foi assim, lá no absurdo. Eu preciso de uma massagem, né? Uhum, Isso. E ela, na verdade, ela foi pro hotel pra espalhar as cinzas da mãe no mar, né? Basicamente isso. Isso, quem Mas tem dinheiro toda pra levar as cinzas pra Havaí, né? Não é qualquer pessoa. Primeiro, quem tem dinheiro pra cremar? A gente precisa primeiro debater isso. Quem é que tem dinheiro pra fazer um cremar? Cremar alguém, gente. É muito dinheiro, é muito caro. E aí, nessa relação dela com a funcionária, de ela gostar tanto da massagem da funcionária, e aí criou-se toda uma expectativa da funcionária de tipo, eu quero investir em você, eu quero quero que você monte seu negócio, a gente vai ser junto nisso, a gente vai ser sócio, eu vou investir em você e tudo mais. E aí a própria funcionária não queria isso, inicialmente ela rejeita a oferta, só que aí ela insiste tanto que aí cria na funcionária a expectativa de um investimento, de ter uma carreira própria. E eu fico pensando assim, né, do ponto de vista da funcionária, de tipo, pô, você trabalhando para os outros no hotel por tanto tempo, tem que lidar com esse tipo de gente rica e prepotente o tempo todo. Então, a primeira oportunidade que você tem de querer sair dali e ser dono do seu próprio negócio, sabe? Imagina a expectativa, a esperança que a pessoa cria com isso, para no final das contas você meio que ser deixado de lado e começar a ser esnobado depois de tanta injeção de ânimo, você ser deixado de lado por causa de uma fé, enfim, de gente rica querendo se relacionar com enfim, é um baque enorme. E aí no final disso, depois desse baque todo, quando ela joga o projeto no lixo, né, ainda tem que ficar ouvindo outra pessoa branca reclamar dos privilégios de branco de outra pessoa. Porque imagine você ser pobre, você trabalhar num lugar o tempo todo, ser submisso à autoridade de outras pessoas, enfim, e depois você tem que parar para ouvir de uma menina rica que tem tudo, reclamar que não consegue, que quer trabalhar, mas não pode porque o marido banca tudo. Imagina como deve ser esse choque de realidade. Você querendo ter uma fonte mais certa de dinheiro, uma fonte maior, ser dona do seu próprio negócio, e ter que ouvir outra pessoa reclamar porque quer trabalhar e não pode. É muito desaforo. Deve ser horrível. E pra mim foi estranho, porque eu já conhecia a Natasha Rothwell, que interpreta a Belinda, de Insecure. Em Insecure, ela é uma advogada, ela é totalmente bem-sucedida. E a Natasha, na vida dela particular, ela é muito bem-sucedida também. Ela é escritora, ela tá em Hollywood, ela, assim, é poderosíssima. E na série, ver ela naquela posição e do jeito que colocaram ela como massagista e tal, acho que traz muitas questões. E quem nunca foi feito de palhaço, né? Eu me identifiquei muito, porque na minha vida já tive situações em que eu fui feito de palhaço mesmo, me senti assim como a Belinda se sentiu, assim, foi muito igual. Também, quando aconteceu isso, quando aconteceu todo o arco lá, e aquela cena delas duas no final, da Belinda com a Tânia, que eu tava tentando lembrar o nome da personagem de Jennifer Coolidge, o nome dela é Tânia, que, tipo, finalmente chega no colocar os pingos nos is, né, sobre essa possível parceria aí. Eu disse, caramba, eu não acredito que isso aconteceu. Aí me trouxe à memória um caso muito recente que aconteceu comigo, de um amigo meu que entrou em contato, pedindo alguns serviços, alguns trabalhos meus, de vídeo, etc. E aí, quando foi depois, simplesmente sumiu. Eu disse, eita, oi, Belinda, eu te entendo, vamos chorar junto, vem cá. Mas é isso. Olha aí, se você tá ouvindo esse podcast e fez isso com o Pedro, tá aí, não, né? Possivelmente meu amigo não vai estar ouvindo, mas se você quiser me contratar para editar seu podcast, pode me contratar. Não, eu só queria voltar um pouquinho, Eric e Pedro, pra gente falar aqui só um pouquinho mais de uma coisa que me chamou a atenção também na série, é da Paula e da Olivia. Não sei se eu já tô adiantando, mas eu acho que eu gostei muito também da dinâmica delas por algumas coisas. Acho que a primeira coisa que grita muito, que a gente vê nos episódios, como o Pedro falou, que fica tudo claro ali no dia a dia, é de como elas são antenadas em tudo, né? Elas são a nova geração representada dentro do privilégio branco. Então elas trazem todas aquelas coisas de falar, deixam ela passar, são totalmente sim, mas assim, ao mesmo tempo elas também repetem esse discurso do White People Problems. Porque sim. é como, inclusive quando tem um conflito entre elas duas. Porque realmente é como se, e você percebe muito isso, de que Paula, que é a branca, né? Não, Paula não é branca, não. Não.
Não, A Paula Paula aqui né? não é a não. branca. Não, então, É inclusive Olivia. inclusive quando você vê que Olivia, que é a branca, ela meio que quer roubar o que a Paula quer, o que a Paula tem. E Paula até fala sobre isso. Eu não lembro qual é o termo que ela usa especificamente, mas é como se assim, é como Rachel se sentiu em relação a Shane, é como se a Paula fosse um amuleto para uma muleta, um amuleto, mas meio que uma muleta para Olivia dizer assim, viu como eu não sou racista, como eu sou super antenada, como eu sou pra frentex com esse discurso, eu sei, é o famoso assim, eu não sou racista, não concordo com o discurso racista, inclusive tenho uma amiga negra, É, sabe? é isso. Eu vejo dessa forma também. Acho que me lembrou muito da parte comercial também, que muitas empresas que têm a cúpula branca colocam, olha, a gente tá com esse influencer aqui que é negro, então a gente tá ok. Beleza? A gente tá legal aqui na causa de vocês. E acho que a Olivia e a Paula, tipo, acabam representando muito mais coisa do que a gente vê ali as duas, né? Eu gosto que eles sempre colocam aquela coisa bem caricata de que elas estão lendo livros e tal. E é tipo assim, nossa, elas são tão inteligentes, elas fazem, tipo, falam tanta burrice assim ao mesmo tempo. E eu acho que acho que é um conflito que eu vi ali e ficava meio confuso, mas que ao mesmo tempo gerava sátira, né? Inclusive, Tom, tu falou sobre esse lance dos livros, e aí eu tava lendo as matérias também sobre a série, e vi que, inclusive, esse lance dos livros é meio que um indício sobre também o traço da personalidade dos personagens, no caso. Por exemplo, a Rachel, ela lê um livro, eu não vou saber os nomes, porque, como eu falei, eu sou péssimo para decorar nome, mas a Rachel, ela lê um livro de uma autora em que cujo livro fala sobre uma mulher que meio que é subordinada pelo marido, alguma coisa do tipo. Enquanto que Shane lê um livro que é meio que uma autoajuda sobre como você ser... É meio que um coach de autoajuda falando sobre como você ser bem-sucedido sem precisar pensar muito. E aí a Paula e a Olivia, desculpa, Paula e Olivia, elas leem livros sobre pensadores contemporâneos, né? Elas leem Nietzsche, elas leem outros pensadores do tipo, mas ao mesmo tempo que leem esses pensadores, elas também acabam repercutindo, ainda que inconsciente ou não, toda essa questão do racismo também, sabe? Toda essa questão, não só do racismo, mas até da forma como ela julga e como trata outras mulheres, como elas fizeram com a própria Rachel nos primeiros episódios, entende? Ele foi tão... Mike, eu acho que isso é... Mike White foi tão perspicaz nisso, né? Dessa vez foi perspicaz Mike White, porque ele também usou essa questão dos livros até para mostrar um pouco dessas falhas de personalidade das pessoas, dos personagens, no caso, sabe? E eu acho que seguindo essa situação que aconteceu com elas, quando aconteceu aquele de finalmente explodiu a história de que a Paula estava envolvida com o Kai, né, aquele rapaz local, e teve toda aquela história, o plano que eles tiveram e tal, aquilo ali também, nossa, eu senti muito naquela parte, quando tudo explodiu, quando todo mundo já sabia, que eu acho que ficou, pelo menos o que eu entendi dali, é que o sistema ali meio que não tem como você escapar. Quando a Paula começou a chorar e ela estava muito chateada porque tinha dado errado, depois a gente descobriu que o Caio foi pego, aquilo ali para mim foi uma coisa assim, olha, esse sistema do privilégio branco, ele tá ali, ninguém consegue derrubar. Você entra, você pode arriscar, você pode fazer o que você quiser, mas ele tá ali, você sempre vai perder, meio que assim. Foi meio que o que eu peguei, mas acho que assim, foi muito emocional do que eu vi a Paula passando, eu acho. Mas é bem isso, e na verdade eu acho que esse é o grande discurso do final da série, inclusive com o plot de Shane, Eita, já lá vou falar, né, meu Deus do céu. Mas enfim, gente, vou dar um grande spoiler agora, tá? Se você não quiser saber sobre a trama toda no geral, então pausa ou pula um pouco, tá? Eu vou contar até 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, avisei. Mas até sobre quando o Shane mata o Armond, né, que é o gerente lá do hotel, é muito nisso, porque aí ele matou e ficou por isso. Ele continuou livre do mesmo jeito. Foi o privilégio branco, tá, sabe? Exatamente. Assim, por isso que eu digo, a Armond cagou, mas cagou pouco. Devia ter cagado mais. Devia ter jogado uma força inteira na embalagem de Shane. Enquanto isso, Kai, a gente sabe o ocorrido, né? Do roubo das joias. E foi anunciado que Kai foi preso. Então, assim, até isso existe o contraponto, né? O branco, a gente viu que, tipo, ele tirou uma vida, né? Eu não tô querendo comparar. Crime é crime e todo mundo tem que ser punido. Entenda isso. Mas assim, o branco tirou uma vida e não foi punido.
Enquanto, por outro lado, o nativo roubou as joias da mulher lá e da Ricona. E ele sim foi preso e ele foi punido, né? Eu acho que a série faz questão de mostrar essa linha que existe, essa linha divisória que existe, né, entre como existe o tratamento dos dois lados dessa moeda. Só voltando um pouquinho, bem rapidinho, para o plot de Kai e de. É Paula, né? É isso mesmo. Uhum. Para o plot de Paula e Kai, eu acho que assim, houve um exagero, mas ao mesmo tempo foi um exagero que não foi maléfico, não foi utilizado de forma errônea na série. Que foi assim, tudo dava a indicar que, por causa daquelas noites que eles passaram juntos, ela tinha engravidado. A menina do nada começa a vomitar na lancha, a se sentir enjoada e isso e aquilo outro. Você percebe que pode existir esse exagerozinho, tipo assim, em um final de semana já aconteceu. A gente sabe que na vida real acontece. Ok, isso é normal. Você acredita que eu não pensei na gravidez dela? Sério? Nunca, não pensei. Eu também não. Mas agora eu fiquei pensando. Não, mas ainda acho que não faz muito sentido o enjoo. Não sei, eu não vi como recurso pra suspeitar de gravidez, não. Mas porque, enfim. tipo, pra mim, tinha ficado muito evidente essa possível gravidez, dado que a menina do nada acordou, já tava enjoada, sabe? Foi pro café da manhã, sentiu um perfume forte e começou a se sentir enjoada, foi pra lancha, vomitou. Só que eu acho que isso foi um pretexto pra série mostrar como o olhar das pessoas brancas preconceituosas fala sobre o seu preconceito em si, porque você percebe a forma como eles olhavam pra ela quando ela tava dizendo que se sentiu mal, que ela tava doente e tal. Eu acho que até nisso, Michael White foi meio... Eu vou usar a palavra que ele que usou, perspicaz, em colocar esses pequenos trejeitos que a gente percebe no dia a dia e ele colocou de forma muito certeira na série, sabe? Eu acho que falando em trejeito, Pedro, eu percebi que eu já vi isso muito na vida real e que na série também tinha, que é a coisa dos funcionários, sempre que eles iam falar com quem tava lá no hotel, né? Eles usavam aquele obrigado, tudo bem, e era tudo muito, muito, muito falso. E tipo, quando você tem alguém com privilégio que é tão que espera tanto aquilo ali, aquele cumprimento ali, aquela saudação é tão falsa, mas eles assim aceitavam, e exceto o Shane, né, que ele sabia que não era verdade, mas é uma coisa que eu vejo muito e é muito trejeito assim de privilégio branco, é esse tratamento falso que as pessoas fazem com quem é branco só para alimentar o ego, sabe, uma coisa assim. Uhum. Uhum. Super. E aí, deixa eu puxar um assunto, assim, eu acho que eu já vou encaminhando pro final, na verdade. É um personagem que a gente não citou ainda, e eu sou muito curioso para saber, do ponto de vista de vocês, qual foi o grande plot dele, assim. Como vocês interpretam que foi o plot dele, que é Queen, o filho da família que tá de férias. Amei. Como vocês interpretam o plot dele? Qual foi a grande sacada dele enquanto branco privilegiado? Ou ele só foi do tipo que sofreu com o privilégio? Como é que vocês veem sobre o plot dele? Na verdade, eu achei que eu queria falar por último, porque eu cheguei a pesquisar isso. Então, eu não sei se a minha resposta vai ser tipo opinião, porque eu já vi o Mike White, na verdade, ele falou sobre isso. E na verdade, pessoalmente, particularmente, eu achei absurdo a ideia de que ele era um adolescente, ele descobriu que o Havaí enfim, um paraíso mesmo, que ele tava, no começo ele tava muito assim, não quero nem estar fora do apartamento, depois descobriu que era um paraíso e quis ficar ali em contato com a natureza e tal. Eu achei um pouco absurda a ideia dele só sair no mar, navegando e tal, então eu pesquisei um pouco sobre o Mike White, ele falou que toda história tem lugar para uma fantasia. E ele falou que o Queen fazendo isso foi a parte fantasiosa da série, que a gente tem que aceitar como uma coisa que faz parte de uma narrativa, e que ele gostou, e que, tipo assim, pra ele foi uma coisa bacana de fazer, e ele fez. Ele criou, então ele pode. Pronto, eu vejo nessa perspectiva. Eu não ia nem utilizar a palavra fantasia, um tom fantasioso. Eu ia dizer que, assim, na cabeça da gente, geralmente a gente tem uma idealização, uma história que a gente gostaria de viver, uma busca de uma possível liberdade, etc. O menino chegou ali sem querer estar ali. Perdeu o celular. Do nada, o celular foi levado pra dentro do mar. Não sei nem se o menino tava depois indo com aquela galera na canoa pra tentar procurar o celular, né? Acho que não. Não, eu sei, foi só uma piada sem graça mesmo. Mas, eu acho que assim, eu gosto do arco dele, porque nessa perspectiva que Tom falou aí da pesquisa que ele fez.
existe um tom fantasioso, como eu vou usar a palavra que o Mike White falou e o Tom reproduziu aqui. Existe o tom fantasioso de que era algo que tava na cabeça dele. Você percebia que o menino tava incomodado desde o início ali, no primeiro episódio. Ele não tava achando o lugar dele, não tava se sentindo bem, não se sentia à vontade nem com a própria família. Gente, o menino dormia num lugar assim, era quase um colchão no chão. Sabe quando você vai dormir na casa de um amigo, que você bota um colchão no chão, em qualquer lugar e dorme? Pronto. O menino dormia num quartinho apertado, que, se eu não me engano, era uma cozinha que tinha dentro do próprio quarto, não era? Do hotel. Uma copa, né? Como se fosse uma copa. Tipo uma copa. Ele não sentia vontade em lugar nenhum ali. E aí todo mundo sabe que a gente tem uma idealização na cabeça da gente. A gente sempre cria uma narrativa de liberdade, que a gente diz assim, não, tudo bem, um dia eu vou conseguir fazer, eu vou me livrar dessas coisas que não me fazem bem, que isso e aquilo outro. E aí, aquele final dele, o arco dele sendo fechadinho daquela forma, eu gostei pra caramba, sabe? Eu acho que é mais um dos exageros de The White Lotus, mas é um exagero que, mais uma vez, eu acho que eles acertaram muito bem, sabe? Eu não ia, como o Tom citou e eu já falei aqui, eu não ia nem citar o tom fantasioso da série. Porque eu acho que na vida real, às vezes, pode ser que, vez ou outra, a gente tem o caso do filme Na Natureza Selvagem. Eu não vou lembrar agora o nome do personagem, mas ele, basicamente, talvez aquele tenha sido um grito de liberdade dele. Enfim, é uma história muito boa. Se você não assistiu o filme ainda, assista, vale a pena. E tem um detalhe também, Pedro, só para finalizar isso aí, é que o próprio Mike White, ele tem uma casa no Havaí. E ele falou que nessa fantasia de colocar esse final para Queen, ele colocou um pouco do sentimento que ele tinha. Ele falou, nossa, esse lugar é tão bonito e tal. Eu me sinto tão conectado aqui com as pessoas, com o lugar. Então, tipo, eu quero ficar aqui. Foi quando o Mike comprou a casa. E ele só usou meio que esse sentimento para colocar essa fantasia no final da série e dar esse destino aí, esse final pro Queen. O que eu entendi desse Queen, de certa forma, tem todo esse tom fantasioso, e acho que até ficou muito claro, na verdade, durante a produção, na verdade, né, porque ele mostra aqueles takes debaixo do mar, pegando para cima, com os raios de sol, né, aquele lance meio lúdico, tudo muito lúdico. Eu acho que ele passou isso nessas cenas de Queen indo reimar com o pessoal lá, mas eu vejo esse fato dele ficar de última hora ali no aeroporto como se ele estivesse abrindo mão do seu privilégio branco, né? Só que, ao mesmo tempo, que mostra que Queen é um personagem que é muito, muito verde ainda, né? Ele não é muito ligado na realidade das coisas. Ele é muito bitolado ao videogame, né? Ao Nintendo Switch que ele tem ali e o celular dele. E aí é como se ele vivesse a parte da realidade, e até pelo próprio jeito do personagem, você vê que ele é meio que bitoladão assim. Então é meio que, será que ele tem consciência do que ele tá fazendo e de repente na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo que ele enfrentar como nativo lá, assim, não que ele seja nativo, né, mas como um povo nativo, de repente ele volte atrás, porque talvez ele não faça a ideia, ele não tenha noção do privilégio que ele tem. Sabe? Ele não lê tanta literatura quanto as irmãs, as irmãs não, né? Quanto a irmã. Ele não é tão vivido quanto o pai e nem quanto a mãe. Então ele meio que vive numa bolha e talvez ele ainda não tenha consciência do mundo real, sabe? Acho que é uma discussão que ficaria assim, meio que no imaginário da gente, sabe? Entendi. Sim, eu acho que até por isso que eles colocaram no finalzinho de tudo, né? Tipo, deixaram ali para finalzinho para dar aquela parte da reflexão. Uhum. Mas acho que fica essa questão, né? É tipo, nossa, acho que enquanto público a gente vê dessa seguinte forma: nossa, ele abriu mão de tudo, que massa, que corajoso, eu também faria isso, porque na verdade a gente já pega antipatia pelos personagens brancos e ricos, né? Então, por um lado, ele foi meio que nessa contramão e faz com que a gente meio que torça por ele. Mas, por outro lado, tem essa questão de, tipo, meu Deus, o menino não sabe do que tá abrindo mão. Que burro, tá ligado? É meio que isso, assim, que tampa, que bocó. Uau. Mas, enfim, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por que vocês acham que The White Lotus foi tão cativante, assim? Por que prendeu tanto a audiência no geral? Eu sei que a gente discutiu vários tópicos aqui, mas como eu falei no início, a finale teve praticamente o dobro de audiência da Premiere. E por que vocês acham que o público fez questão de acompanhar até o final? A gente sabe que o lance do assassinato, enfim, não foi o fator principal, diferente de Mare of Easttown, eu acho, em que a gente era levado a ficar preso por causa do assassinato. O que vocês acham? Então,
O meu ponto é exatamente esse. Eu acho que não. O foco não era o assassinato, sabe? Eu acho que desviar a atenção do assassinato para dilemas muito próximos da nossa realidade foi o que fez as pessoas se apegarem à série. Para mim, é esse o ponto. Eu acho que pra mim a série é cativante porque ela traz esses assuntos. Eu acho que muita coisa ali eu já tinha passado. Era tudo muito absurdo. Eu acho que cada personagem representava uma característica do privilégio branco que eu via. Então, tipo assim, é como se eles usassem as pessoas para, como um todo, falar da ideia do privilégio. E a comédia também tinha umas partes engraçadas. E acho que pra mim era tudo muito absurdo, assim. Quando o gerente do hotel começou a usar as drogas dela e tal. Acho que é uma série muito louca, na verdade. Eu acho que todo episódio eu via e pensava, nossa, que série maluca, tipo. É tudo muito diferente, eu acho. É um paraíso e gente rica, tudo pode acontecer, tem um monte de absurdo, tem essas coisas. Eu acho que tudo isso junto faz da série mais que cativante. E acho que isso que manteve, assim, pelas 6 semanas que a série tava no ar, acho que isso me manteve assistindo e, tipo, querendo mais ainda. Uhum. Eu acho que também foi isso, sabe? Acho que, basicamente, eu não vou nem complementar muito, porque foi basicamente isso que vocês falaram. Eu acho que a gente fica preso. Eu, particularmente, acho que posso estar falando besteira, mas acho que não. Mas acho que a trilha sonora ajuda a gente a ficar preso na série, a querer ver mais. Sei lá, é meio misteriosa e faz com que a gente veja como é que essas relações vão se desenvolver, na verdade. Como eu falei no início, eu pouco me importei, na verdade, com o crime no final. Tipo, o crime seria só mais um pequeno detalhe dentro da trama toda. Eu queria mesmo saber como é que todo mundo ia se sair dali, sabe? Eu queria, na verdade, meu objetivo era, tipo, onde é que essa série vai chegar? Porque até então eu não entendia muito bem onde é que ia chegar. Mas eu acho que isso foi bom porque foi justamente foi o que me fez ficar com a expectativa um pouco baixa, tipo, não expectativa baixa, mas aberto para ver exatamente o que é que ia se desenvolvendo em cada plot. E eu acho que foi isso que me fez querer assistir mais. Como eu falei, o primeiro episódio em si já não me prendeu de fato, mas aí eu particularmente gosto muito dessas pautas, questões raciais, de séries que tratam disso. E também esse foi um dos fatores que me fez querer muito assistir a série como um todo, né? Entendi. E aí a gente termina anunciando isso, né? Pra quem gostou da série e ficou feliz, a gente já falou antes, mas enfim, a série foi renovada para uma segunda temporada. E é isso, gente. Eu sei que muita gente reclamou que a série era só uma minissérie com a temporada, mas sim, a HBO fez isso de novo, né? A primeira vez que ela faz isso. Com Big Little Lies ela fez também. E renovou a série para uma segunda temporada sob formato de antologia. Então, na segunda temporada, a gente vai ter provavelmente a franquia The White Lotus em outra locação com outros personagens. Quer dizer, já tá certo de que vai ser outra locação com outros personagens. Né? E aí, por isso que eu acredito que seja uma franquia de uma rede de hotéis chamada The White Lotus. O que vocês acharam dessa renovação? Eu acho que é aquela história, né? Tudo que a gente puder fazer de história pra virar antologia, a gente vai fazer e pronto. Deu dinheiro, a gente vai fazer, vai levar adiante. Eu gostei de quando foi informado que virou uma antologia, porque a gente vai ver uma outra história, né? A gente vai ver um outro arco com outros personagens, e isso é favorável. Se fosse uma renovação de continuar exatamente de onde terminou a primeira temporada, eu teria odiado. Mas transformando em uma antologia, seguindo nas mãos de Michael White, e ele seguindo na mesma linha na mesma linha que eu falei, assim, a mesma ideia de crítica social enfim, fazer uma abordagem semelhante à que ele fez nessa primeira, acho que vai ser interessante. Eu concordo com o que vocês falaram aí. Na verdade, eu não sei se eu ficaria chateado se fosse uma continuação do que a gente viu, porque tem algumas coisas que eu queria meio que ver o desfecho, assim. Eu acho que principalmente o que eu falei sobre a Paula e a Olivia, eu acho que seria legal ver elas voltando pra faculdade e estando, assim, no habitat natural delas e tal. Mas já que não vai acontecer, eu acho que o que não falta vai ser histórias, exemplos, situações em que o Mike pode colocar essa mesma problemática da primeira temporada na segunda. Então acho que ele tem muito material aí e a gente já sabe agora que ele é muito competente, né? Não só pelas séries do passado, mas para esse sucesso, né, que acabou virando a série, e eu com certeza vou ver a segunda temporada. Já estou ansioso para ver o que ele vai preparar para essa próxima. Também voltarei para a segunda temporada. Agora acho que vai demorar um pouquinho, talvez, né? Ano que vem, mas... Estaremos aqui, talvez, ano que vem, debatendo novamente a segunda temporada de The White Lotus. Sim.
E se você gostou, gente, caso você não tenha, na verdade, assim, caso você não tenha assistido ainda The White Lotus e resolveu ouvir esse podcast e pegar todos os spoilers, uma boa sorte pra você. Mas eu acho que não estraga a experiência. De qualquer forma, não estraga a experiência. Porque é muito bom você ouvir, assistir e ver os diálogos que a série envolve. A nossa dica é assim, preste atenção muito em como a trilha sonora é utilizada também. Preste muita atenção em como os takes são utilizados. A dinâmica entre os personagens e principalmente como eles se correlacionam, na verdade, né? Como são os relacionamentos, assim, a base de que em todos os relacionamentos da série, de todos os personagens, fica muito claro que é sempre um tentando ganhar algo do outro, tirar vantagem de alguma coisa do outro, ainda que direta ou indiretamente. Mas fica a nossa sugestão. Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do BDS Cast, dessa vez mais um específico sobre uma série, foi The White Lotus. Se você tem sugestão até sobre outras séries que você quer que a gente faça um episódio específico falando sobre, deixa lá no banco de séries, ou fala com a gente no fórum, ou fala no Twitter, enfim. As nossas redes sociais são nosso site, bancodeséries.com.br. O Instagram é @Banco de Séries Oficial. No Twitter a gente tem o BDS News Oficial, que é onde a gente posta as notícias, e o Banco de Séries normal, que é uma parte mais institucional, digamos assim, né? E tem um canal no Telegram, que é o @Banco de Séries News. Se você pesquisar como Banco de Séries News, você encontra a gente lá. Mas se você quiser link, tá aqui na descrição, provavelmente. Não sei se vai estar na descrição, mas é o t.me/Banco de Séries News, certo? Siga a gente no Spotify, segue a gente no Google Podcast, nas plataformas que você mais quiser, que você mais utiliza para ouvir. A gente está no Amazon Music também, a gente está no Anchor e também tem um episódio no YouTube. Fique à vontade para escutar a gente por onde você quiser, tá, gente? Muito obrigado, Pedro e Tom, muito obrigado por participar desse podcast, valeu pelos comentários, se despeçam, falem com o pessoal aí. Eu que agradeço, falar de The White Lotus é uma alegria, eu gosto muito da série desde o primeiro episódio, fiquei muito feliz em assistir essa série, gosto muito do que foi proposto ali por Mike White, e é isso, agradeço também pela conversa, Tom. Eric, muito obrigado por me ouvir, terem paciência para me ouvir, e é isso. Eu agradeço também pela participação, por estar no podcast. The White Lotus foi um destaque de 2021, que bom que eu tô aqui para poder falar um pouco sobre a série, as coisas que eu pensei, e é isso aí, aloha. Tchau, gente, aloha.